Olá pessoal, eu sou o Guilherme e hoje eu vou dar 10 dicas de como você pode começar seu doutorado com tudo, tá? Algumas são coisas que eu apliquei lá no início da minha jornada no doutorado, algumas delas eu segui utilizando até agora, que eu já estou no finalzinho do doutorado, e outras são coisas que eu gostaria de ter me deparado, né, lá no início do meu doutorado, e com certeza teriam me ajudado bastante na minha performance lá no início do doutorado, tá? Eu estou aqui hoje contando com a ajuda do Roberto, né, para todas essas questões das dicas de como ter um bom início de doutorado. Tá, então a primeira coisa que eu diria para você que está em início de doutorado, está prestes a começar ou começou há pouco, né? A primeira delas é leia o máximo que você puder nos primeiros meses, tá? Os primeiros meses do doutorado eles são os mais tranquilos do doutorado. Primeiro porque a gente ainda está conhecendo as coisas, né? Então, geralmente, sei lá, o primeiro, né, até o segundo semestre são os semestres onde a gente fica fazendo as disciplinas, a gente não necessariamente começou a atuar no nosso projeto de pesquisa, né? Então, de maneira geral, assim, ao menos a experiência de alguém que trabalha em laboratório, né? Eu não sei como funciona em outros tipos de áreas, né? Se você tiver uma experiência diferente ou quiser contribuir, não esquece de deixar seu comentário, tá? Então, esses primeiros meses, eles são mais preparatórios, geralmente, eles são mais para você ter buscar um background teórico, né? Então, utilize esses meses para ler materiais que serão úteis para você durante o seu doutorado, tá? Agora, óbvio que durante esses primeiros meses, a maior parte dessas leituras não vão ser tão fáceis assim, tá? Porque você está se deparando com coisas novas, então você ainda não conhece todas as metodologias daquela área, muito provavelmente, né? Então, você vai ter que esmiuçar mais essa leitura e vai com certeza demorar mais, tá? Para isso, hoje em dia, tem algumas tecnologias que te ajudam, especialmente na leitura de artigos ou livros mais técnicos, mais científicos, tá? Eu tenho um vídeo aqui mostrando como utilizar o Kahoot, por exemplo, que é uma dessas ferramentas, mas existem várias outras. Então, se você tiver interesse, dê uma olhadinha lá. Então, ter esse background de leitura lá no início vai te ajudar muito durante todo o seu doutorado, tá? Eu recomendaria também você buscar não só artigos da área, ou artigos do seu próprio grupo também é importante, né? Mas assim, também as teses do pessoal que saiu anteriormente do seu grupo e teses de outras pessoas da área, tá? Aí você vai chegar lá na frente, não só tendo um bom background teórico da sua área, mas também sabendo como identificar e como fazer uma boa tese, né, ou dissertação, tá? Um outro ponto extremamente importante, vamos agora para o segundo ponto, um outro ponto extremamente importante é fazer a gestão do seu tempo, tá? Organizar a sua rotina, o que você vai fazer durante o seu dia, tá? Eu sempre gostei de pensar muito que o meu doutorado era o meu emprego, né? Aqui no Brasil, em especial, o doutorado, o mestrado também não é muito visto como um emprego ou como um trabalho, né? Então, tem gente que pensa diferente, que prefere tratar mais como, vamos dizer assim, apenas uma fase de estudo ou como um estudante, né? E eu preferia sempre encarar mais como um trabalho. Então, eu sempre mantinha uma rotina de trabalho, tá? Obviamente que no doutorado você não vai conseguir, assim, na maioria do tempo você não vai conseguir fazer o que se faz, né, normalmente nas empresas, que é você chega no horário e sai sempre no mesmo horário, né? Então envolve muitas outras coisas, especialmente para quem tem rotina de laboratório, envolve muitas outras coisas que te fazem às vezes, né, acabar tendo que chegar mais cedo, sair mais tarde, mas fazer essa gestão do tempo, então, dedicar quantidades e proporções de tempos para as coisas importantes para o seu doutorado. Então, até mais ou menos a metade do meu doutorado, eu tendia a gastar muito tempo com o laboratório, né, no laboratório fazendo os experimentos, enfim, e menos tempo lendo, por exemplo. Então, em determinado momento, eu concluí que eu deveria aumentar um pouco a porcentagem ou a proporção de tempo para leitura que eu estava despendendo, tá? Então, um desbalanceamento dessas coisas não é interessante. Tem muita gente que acaba ficando muito tempo no laboratório, por exemplo,
e não lê quase nada, e tem muita gente que lê muita coisa e acaba ficando um pouco tempo no laboratório. É bom ter um balanço nesse sentido. Qual é o balanço ideal? Não há receita. Você vai ter que descobrir isso e perceber se na sua rotina de prática está te faltando mais leitura ou não, por exemplo. Entendeu? Não esqueça também de incluir na sua gestão de tempo um tempo para você. Tá? Agora vamos ao terceiro ponto, né? E aí já começa mais voltado para a parte prática, talvez sirva mais para quem assim que tem rotina no laboratório, mas eu vejo também aplicação para quem tem mais rotina, sei lá, seja em informática ou para quem está mais na parte, né, de humanas, que envolve muito mais tempo, né, de leitura, por exemplo, né? Ter ao menos um caderno de anotação, né? Então é uma prática comum a gente tem o caderno de laboratório, que é um caderno onde você vai anotar o seu dia a dia de laboratório, por exemplo, as coisas que você fez, como você fez, né? O ideal é sempre ter isso bem explicadinho. Esse caderno de laboratório, em teoria, né? Ele tem que ficar no laboratório, né? Então ele vai pertencer ao laboratório. Então por isso eu falei que tem ao menos um caderno de anotação. Eu costumava ter o meu caderno de anotação do laboratório, onde eu anotava tudo que eu fazia no meu dia a dia do laboratório, né? Como eu fiz as coisas, o que eu fiz, qual foi o motivo de eu ter feito aquilo e os problemas e as coisas boas que saíram daquilo que eu estava fazendo, tá? Eu sempre gostei e eu vejo que eu acho que a maioria das pessoas que trabalham no laboratório preferem ter aqueles cadernos de ata, né? Aquele que tem uma capa mais espessa, assim, geralmente ele é da cor preta, tá? Porque ele geralmente tem uma resistência maior do que os outros cadernos, né? Então eventualmente vai molhar e tal. Então isso vai acabar sendo meio de preferência de cada um, mas vai aí mais uma dica, né? Eu vou deixar aqui um link na descrição que existem. O caderno de laboratório ele acaba sendo muito pessoal. Eu já vi laboratórios que têm recomendação de como você deve fazer esse caderno de laboratório, afinal ele vai ficar no laboratório, né? Mas eu vou deixar aqui no link um link de um modelo de como você pode seguir fazendo esse seu caderno de laboratório, tá? Durante o meu doutorado, eu tinha 2 cadernos. Então, esse caderno de laboratório, outro caderno de resultados, onde eu imprimia, assim, os resultados gráficos, né? E ia colocando lá para tentar montar uma história o mais rápido possível, né? Eu tinha isso também no físico, embora para esse tipo de coisa você possa usar o Notion, por exemplo, né? Mas eu tinha isso no físico porque eu gostava de consultar isso rapidamente e mais facilmente quando eu estava na bancada, tá? Aí vamos para a quarta dica. Encontre os melhores pesquisadores na sua área. Tá? Isso é importante porque você vai precisar sempre estar atento às fronteiras tecnológicas ou do conhecimento, né? As fronteiras científicas envolvidas na sua área. Então, ficar atento e saber qual que é a lacuna da sua área, o que todos da sua área estão tentando resolver agora, né? Qual que é o dilema ou o problema que está precisando ser resolvido para que a ciência caminhe na sua área. Então, conhecer esses pesquisadores é extremamente importante, porque vai te permitir estar dentro do jogo da ciência, né, na sua área, e vai te formar, dentro da sua formação de doutorado, uma ideia, um modelo de pesquisador referência, tá? E aí, outra coisa relacionada, que é a quinta dica, né, que é que você deve, né, ou deveria identificar as melhores revistas, os melhores journals da sua área. Isso também é extremamente importante, porque vai te permitir estar vendo quem são os pesquisadores que publicam na sua área e nas melhores revistas, né? E aí você já vai poder fazer um link com os melhores pesquisadores da sua área. Assim como vai te manter sempre atualizado do que está acontecendo na sua área. Então você entra lá no journal, né, na revista, e assina lá o que seria o equivalente à newsletter deles, né, que geralmente eles chamam de Table of Contents, né? Então você assina lá e sempre que sair artigo relacionado à revista, obviamente, né, sempre que sair artigo na revista, mas a revista vai ser inevitavelmente relacionada à sua área, você vai receber no seu e-mail, tá? E aí a gente vai para uma parte que já é mais pessoal, profissional, tá?
que seria a sexta dica, que é identifique as expectativas e trace os seus limites, tá? Antes de começar tudo, eu daria como uma dica importante você conversar com o seu orientador e perguntar para ele quais são as expectativas que ele tem com você como um orientado, né? Seja em termos de resultados e também em termos de tempo, né? Então, o que ele espera de você em termos de uso do seu tempo? Ele espera que você fique o dia inteiro no laboratório, por exemplo, ou ele espera que você traga os resultados, independente de quanto tempo você vai ficar no laboratório. Identificar isso logo cedo é extremamente importante, tá? E aí você vai conseguir entender o que ele espera de você e, obviamente, adaptar à sua realidade, né? Essas expectativas da sua realidade. Alguns orientadores são mais restritivos em termos, por exemplo, a quanto tempo você deve ficar no laboratório, outros não. E quando tiver claro para você essas expectativas que o seu orientador tem em relação a você, né? Seria interessante você também perguntar ao seu orientador ou ao seu futuro orientador o que você poderia esperar dele em termos de orientação, né? Qual é o estilo dele de orientação e o que você pode esperar como um orientado. Isso é extremamente importante, tá? Dessa maneira vocês vão ter com certeza uma relação mais saudável e ninguém irá, né, eventualmente se arrepender ou ter decepções por não ser aquilo que esperava, né? Então, deixando isso claro desde o início da sua jornada, com certeza vai tornar as coisas mais fáceis, tá? A outra dica também envolvendo o orientador, que é a nossa sétima dica, é tenha reuniões regulares com o seu orientador, tá? Esse é um ponto extremamente importante para que você consiga desenvolver a sua pesquisa de maneira mais eficiente, especialmente se às vezes você tem dificuldade em manter uma linha de raciocínio, né? Então, às vezes você avança num ponto, mas você fica se perguntando para onde que eu devo ir agora, tá? Então, tente ter reuniões regulares com o seu orientador. Muitos orientadores têm reuniões semanais com o grupo todo, muitos orientadores têm reuniões semanais com o grupo todo, mas também individualmente com cada orientado, né, sozinho. Isso muda de orientador para orientador, de laboratório para laboratório. Tá? Muitos orientados também não gostam de ter reunião semanal, por exemplo. Então, depende. Você vai ter que identificar o que é melhor para você e de que forma você se sente mais confortável. Mas, de maneira geral, eu diria, tenha reuniões tão frequentes quanto sejam possíveis, tá? Isso vai, com certeza, melhorar em muito sua performance dentro do seu doutorado. A oitava dica, e aí ela já entra mais para uma parte pessoal, né? A oitava dica é converse com a sua família e seus amigos. Tá? Então, você vai passar pelos próximos 3, 4, 5 anos, né? Por uma das etapas mais difíceis da sua carreira, né? O doutorado, ele é, em teoria da questão de formação, a etapa mais difícil, né? Porque depois, né, enfim, no pós-doutorado não é formação, ele já é atuação em si, né? Então já não é mais formação. Então, da sua formação, o doutorado é a etapa mais difícil. Tá? E nesse sentido, você vai dedicar 3, 4, 5 anos e você vai passar por momentos difíceis. Isso é inevitável, né? Você vai ter momentos onde as coisas vão estar numa turbulência muito grande, né? O doutorado é cheio dessas coisas, então eventualmente você vai se deparar com uma calmaria, né? Não tem muita coisa para fazer e tal, aí você consegue dedicar mais tempo para a leitura, e quando você menos vê, um monte de coisa surge e tá todo aquele turbilhão de coisas. Então, nesses momentos, é importante que você tenha amigos, familiares com quem você possa contar. E aí, nesse sentido, eu sempre que me perguntam sobre isso, eu dou a dica de que fale e explique para os seus familiares o que é e como funciona um doutorado, para que eles possam compreender. Porque muitas das pessoas, e isso obviamente não é culpa delas, né, mas muitas das pessoas que estão fora do ambiente universitário, eles entendem o doutorado como algo assim, do tipo, ele está só estudando, ou algo assim, né, como se fosse realmente só um estudo, assim, simples, né. Então, explique para eles, para que eles entendam como funciona e quais são as demandas, as pressões e tudo mais,
para que você tenha com quem contar quando os momentos mais difíceis, mais corridos chegarem, tá? Isso vai ser extremamente importante. O nono ponto, também relacionado a isso, é não deixe a síndrome do impostor vencer, tá? Reconheça cada avanço e cada sucesso que você tiver durante o doutorado. Por menor que ele seja, reconheça todos os avanços que você tiver. Sempre que você atingir um objetivo, se dê recompensas, né? E aí você pode perguntar, Guilherme, mas que tipo de recompensa? Eu não sei, isso depende de você, né? Vai de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, quando eu alcançava algum objetivo, né? Assim, por menor que ele fosse, quando eu alcançava um objetivo, eu tinha geralmente 2 tipos de recompensa que eu me dava, né? Um deles que seria mais difícil, assim, devido à questão da bolsa, né? Mas seria pedir alguma comida diferente, alguma coisa assim, né? E o outro que eu fazia, eu sempre gostei de jogar alguns jogos online, mas com o doutorado isso foi um hábito que eu acabei perdendo por não ter tempo disponível para fazer isso. Então, sempre que eu alcançava algum objetivo que eu tinha traçado que era importante para mim, e que era importante por ser um objetivo importante em si, né? Eu me dava, por exemplo, 1, 2, 3 horas de jogatina como recompensa, né? Então, isso vai depender muito de você, do que você tem como um hobby ou algo que você se sinta recompensado, né, e feliz por fazer. Então, essa é uma dica muito importante, e a síndrome do impostor é algo que está sempre presente, assim, na maioria das pessoas que faz pós-graduação. Então, reconheça cada avanço que você tiver. E em 10º lugar, e eu diria que talvez seja a dica mais importante que eu tenho para te dar, cuide da sua saúde. Essa é uma dica que, assim, talvez você não sinta tanta diferença agora no início, né, no doutorado, mas que com o passar dos anos, e o doutorado geralmente ele está numa fase de transição, né, onde você está tendo, enfim, mudanças no corpo e tal, né, está ficando mais velho, né, então busque se cuidar, cuide da sua saúde, durma bem, se alimente bem, faça exercícios, né, o doutorado é extremamente importante, mas e requer muita dedicação, né? Mas a sua vida ela é mais importante que o seu doutorado. Então, se cuide da sua saúde. Essas eram as 10 dicas que eu tinha para passar para você que está prestes a começar o doutorado ou está iniciando agora, né? Se você gostou, não deixa de dar o like. Se você tem outras dicas também para dar para o pessoal que está começando agora o doutorado, comenta aqui embaixo. Se você já terminou ou está terminando o seu doutorado e identifica que essas dicas teriam sido úteis para você, também deixa aqui embaixo o que você pensa. E não deixe de se inscrever no canal se você tiver interesse em receber mais vídeos como esse. Até mais!